Galera, aqui é o Biratã Leal, do comentarista dos canais ESPN. Também sou o livro dos Desimpedidos. Ou sou o Bira Leal aqui do YouTube, caso você tenha chegado agora. Estou aqui atendendo um pouco a pedidos da galera do Desimpedidos, principalmente. Que eu gravei um vídeo há umas semanas de um jogo que eu fui ver lá na Cidade do México, falando mais coisas aí do futebol brasileiro, das coisas que acontecem. Então, mais também de esportes americanos. Deixem aqui no espaço de comentários aqui embaixo até o que vocês acharam.